Olá, pessoal. Boa tarde. Nós estamos aqui começando mais uma live. Dona Rosinha ligou para mim, não sei por quê, porque eu avisei que é 13h30. Então, nós estamos iniciando a live de hoje, quarta-feira, às 3h30 da tarde. Eu procurei avisar todas as pessoas que andam comigo, que nós íamos fazer uma hora antes, quer dizer, o horário normal, né? 3h30. Alguém tá chegando aí, eu acho que é a Cristiane, vamos ver. Ah, é a Cristiane e a Luísa. E também a Célia. Eba, todo mundo tá aí. Cristiane, Luísa, Célia. Vamos ver, tá chegando mais gente, com certeza. Vamos ver. Ontem, graças ao Senhor nosso Deus, nós fomos na presbiteriana. Tem mais alguém ali que eu não sei quem é. Célia. Boa tarde, amada do Senhor. Você também é amada do Senhor. Bom, então, boa tarde, prima. Nós fomos na igreja presbiteriana lá de Pinheiros. Foi muito bom. Deus é misericordioso. Deus nos usa porque é bom. Rosa Moraes, é a Rosinha que tá ali. Eu acho que eu entrei na hora, né, Rosinha? Será que eu atrasei um minutinho? Que a Rosinha me ligou para saber se eu ia entrar. Liliana Leoto quer participar do seu vídeo, então entra. Ah, Liliana tá ali. Então, amadas, nós tivemos ontem lá na presbiteriana de Pinheiros, foi uma bênção. Como sempre, Deus é misericordioso e cuida de nós e nos usa porque Ele é bom, né? Não está em nós nenhuma virtude, mas porque Ele é bom, e foi muito bom. E uma curiosidade, depois eu conto mais pro fim, porque eu quero que todo mundo ouça isso. Bom, na aula passada, na live de segunda-feira, eu falei o seguinte, eu falei um versículo aqui, quer ver? Deixa eu ler para vocês. Eu falei sobre Isaías 45, versículo 22. Eu falei assim para vocês, olha, presta atenção. Olhai para mim, diz o Senhor, e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus, diz o Senhor, e não há outro. Não precisa procurar e nem precisa se aborrecer, porque eu sou Deus e não há outro Senhor. Eu sou Deus. Olha meu cabelinho aqui, acho tão engraçada a pessoa na live se arrumando, mas a gente faz isso mesmo, né? Começa a se arrumar. Gislene, bem-vinda, tanta gente maravilhosa. Então ontem lá, na nossa programação lá da Igreja Presbiteriana, tinha bastante gente e online, né, pela internet, tinha mais de 3.000 pessoas. Eu creio que hoje, estava dando uma olhadinha, já passou de 4.000 pessoas ouvindo a palavra, né? Isso deixa a gente muito feliz, porque eu mesma, quando preparei, que Deus me deu essa direção, eu já vi várias pessoas falar sobre tesouros escondidos. Olha, a Ivone, já vi várias pessoas falar sobre tesouro escondido, mas quando eu peguei esse tema, Deus me deu um caminho totalmente diferente do que outras pessoas já falaram. Bom, até se fosse alguma coisa que alguém falou, não é errado você compartilhar a palavra dessa maneira. Mas Deus me deu uma direção que eu mesma gostei. Eu mesmo fiquei assim alegrada com o Senhor, porque eu achei tão boa a palavra. Agora, hoje, que é a mesma mensagem de ontem, é este aqui, tesouros escondidos. Ai, você já pensou achar um tesouro escondido? Que maravilha! Eita! Então tá também Isaías 45, versículo 3, diz assim, dar-te-ei, eu vou te dar os tesouros escondidos, né? Você não sabe onde tá, e as riquezas encobertas. Para quê? Para que saibas que eu sou o Senhor,
o Deus de Israel que te chama pelo teu nome. Então o Deus da Cristiane, da Rosa, da Liliana, da Gislene, da Ivone, da Luísa, o Deus de vocês e o meu Deus, o Deus da Dilza, nos chama pelo nome e ele promete hoje à tarde: eu vou dar para vocês tesouros escondidos e riquezas encobertas. Bom, antes de nós orarmos, que eu quero orar pelo Brasil e depois vamos entrar na palavra, como foi aniversário da Fátima, né? Então nós aproveitamos que fomos lá na igreja, foi a Fátima, eu e a Dilma, e quando terminou a gente foi comemorar. Aí fomos lá no Cake Boss, comer um docinho especial, depois fomos num cafezinho, num shopping, essas coisas que a gente faz só no aniversário, né? Não dá para ser todo dia. Mas foi bem gostoso, foi maravilhoso. Porque a igreja de Pinheiros sempre faz lanchinho, café e é bem abundante. Mas eu tinha prometido para a Fátima que nós iríamos comemorar com ela. Então saímos da igreja e fomos tomar um cafezinho. Aliás, eu ia sair para ir para outro lugar, mas a Edil falou: não, vamos comemorar com um cafezinho, tal. Aí fomos. Bom, vamos orar pela nossa nação brasileira, já que vocês estão aí, vamos orar e Deus vai agir em nosso favor. Eu oro daqui e você ora daí e o Senhor nosso Deus vai ouvir a vocês e a mim e a todos que estão orando. Então vamos orar. Deus querido, mais uma vez nós colocamos nas tuas mãos porque nós cremos que a oração é um power, é um poder extraordinário que move o teu coração, que te comove, que te emociona. E nós te suplicamos, Pai querido, pelo nosso Brasil. Nós estamos chegando próximo das eleições. Por favor, Senhor, controla o nosso país. Coloca a tua mão e dá a decisão que nós precisamos. Coloca o nosso presidente nas tuas mãos, os ministros, senadores, governadores, deputados e vereadores, que todos eles, Pai, recebam uma revelação do céu para cuidar dessa nação da maneira correta, honesta, transparente, com amor pelas pessoas e trazendo justiça e paz para a nossa nação brasileira. E todo levante do maligno que vem para desvirtuar o que é certo, seja paralisado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção de Deus que nos enriquece sem acrescentar dores esteja sobre os brasileiros e sobre toda a nação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Solange, querida, então, amadinhos, ontem, enquanto eu falava, olha que surpresa agradável, né? A mensagem não está completamente pronta ainda, já está no YouTube, aliás, no YouTube não está, mas na igreja presbiteriana está, mas assim com o culto completo, os louvores, os avisos, oração e tal. Quando tiver pronta só a palavra, é mais interessante de passar para todo mundo. Mas chegou a noite... eu fiquei sabendo de um amigo muito querido nosso, que fez faculdade teológica conosco, comigo e com Zé Luiz, e ele mora em Miami, chama-se João Petrovics, e ele assistiu ao vivo o culto, né? Porque enquanto a pessoa está falando lá, vai passando pela internet. E ele pegou lá em Miami, e ele falou assim: olha, qual não foi minha surpresa ao saber que é você, Dilza, que estava falando, né? Então a gente vê que realmente nós não somos nada. A Bíblia diz assim: em mim não há forças e eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos no Senhor. E se o Senhor usa uma mula, usa uma Dilza também, né? Então louvo a Deus porque aquilo que Ele coloca no nosso coração vai ajudar muitas pessoas, porque o objetivo é esse: anunciar o reino de Deus, tirar as pessoas das trevas e trazer luz para a vida das pessoas. Bom, então vamos falar hoje a mesma coisa que falamos ontem, resumindo, porque o tempo aqui é menor, que é tesouros escondidos. Então a palavra diz assim: dar-te-ei tesouros escondidos, né, que está escondido, e riquezas encobertas que não sabes. Então eu estava caminhando com esse estudo,
e Deus me levou o seguinte, uma das riquezas que tem nessa terra e que de certa maneira está encoberta, né? Riquezas encobertas nós temos o ouro, a prata, pedras preciosas, e nós temos, Val querida, e nós temos o diamante. Então eu caminhei, né, para dar uma palavrinha de início, para mostrar para a pessoa o valor de um tesouro, né? E eu caminhei sobre o diamante. Então a maior mina de diamante da face da terra está na África do Sul. Eu vou ler os dados aqui porque eu não sei tudo, né? Então a maior mina de diamante se encontra na África do Sul, que fica a 763 metros abaixo da superfície, quer dizer, lá no fundão. Difícil de chegar lá. É só para compararmos, né? Como se consegue achar tesouros escondidos, a dificuldade que é para achar tesouros escondidos. Então, para você ter uma ideia, o prédio mais alto de São Paulo é o Mirante, que está no... Olá, querida Clarice. O prédio mais alto de São Paulo é o Mirante, que também era chamado de Fanta, porque tinha uma propaganda grande da Fanta lá, no tempo que eu trabalhei lá no centro, tinha. Então, o Mirante, que fica no Vale do Anhangabaú, ele tem 170 metros de altura. Olha bem que a mina tem 763. O segundo edifício alto também de São Paulo é o edifício Itália, que fica na região da República, com 165 metros. Se você olhar, parece que o Itália está mais alto do que o Mirante. Por quê? O Itália está numa superfície mais alta, a República é mais alta do que o Vale do Anhangabaú, que é um vale. Então, de qualquer maneira, o nosso prédio mais alto está próximo dos 170 metros. Mas no Brasil, existe um outro prédio novo, que eu ainda não fui lá ver, que tem 234 metros, ponto 7, que fica em Camboriú, né, Santa Catarina, e esse prédio chama-se Infinity Coast, ou Costa Infinita, né? Então, esse tem 234. Mas olha, amados, se a gente somar o dobro do 234, ainda não dá, digamos, dobro, né? Não dá a profundidade dessa mina de diamante que tem na África do Sul. Agora, então o nosso maior prédio, dois do nosso maior prédio um em cima do outro, não dá, né? Já fica faltando. Então não é fácil achar tesouro, não é fácil. O negócio fica difícil. Essa mina da África do Sul precisa de uma engenhosa infraestrutura para se cavar diamante. Ela tem elevadores, presta atenção, ela tem elevadores, maior talvez do que a nossa casa, do que o nosso apartamento, enormes, que são capazes de conduzir. Eu vi toda uma filmagem sobre isso, achei lindo que eu consegui achar isso. O tamanho do elevador é tão grande que ele carrega ali tratores, caminhões e maquinários para se trabalhar lá no fundo, lá no fundão. E as pessoas também, naturalmente, que usam esse elevador. Só na mina, lá embaixo no abismo, trabalham 1.500 funcionários diariamente. Agora, o diamante, ele é tirado no estado bruto, vem para a superfície, para ir para várias oficinas para serem tratados, né? Agora, o que produz o diamante é a pressão sobre a terra, as camadas da terra são pressionadas, isso leva anos, leva séculos, leva muito tempo, e ela promove o magma. Esse magma é um material incandescente e, como resultado, formam os diamantes, né? Então, o diamante pode ser branquinho, um pouquinho mais amareladinho, pererê. Mas o maior gema encontrada, né? A maior pedaço, maior gema, um pedação grande assim, maior que isso. A maior gema foi tirada, a maior pedra, em 1905, eu estudei para passar para vocês, em 1905, e esta pedra pesava 3.106 quilates,
espetacular, né? Desta pedra, né, quer dizer, que ela produziu muitas maravilhas, o cetro, sabe aquele pau, aquele cetro da Rainha Elizabeth, da nossa rainha da Inglaterra? A ponta do cetro tem uma bola grande como parte desse diamante. E as coroas que ela tem, que são várias, também é feita dessa gema maravilhosa aí, dos 3.106 quilates, né? Bom, mas eu não quero falar para vocês de diamante, né? Quem você acha que compra um diamante? Você compraria um diamante que custa uma fortuna? Eu não compraria. Primeiro, porque eu não tenho dinheiro, e segundo, porque eu não valorizo. Eu valorizo um outro diamante, um outro tesouro, uma outra preciosidade que me faz bonita nesta terra e me faz maravilhosa para a eternidade. Então, esse eu invisto, nesse eu invisto. Então, veja bem que os maiores tesouros que nós temos, né, que todos, um faz parte do outro, é Jesus Cristo, né? O Filho de Deus é o maior tesouro que alguém pode ter, tanto que a Bíblia fala: o reino dos céus é semelhante àquele homem que conhecia o valor das pérolas, e ele então sabia valorizar, e ele acha uma pérola de maior valor do que todas que ele conhecia. Ele vende tudo que tem, ele renuncia tudo que ele era, renuncia a vida que tinha, as liberdades entre aspas que ele tinha, e fica com aquela pérola de grande valor. Então, o primeiro tesouro é o reino de Deus, é Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Salvador. É o maior presente, é o maior tesouro que um ser humano pode receber, mesmo que não mereça como nós. Então, é Jesus Cristo. O outro segundo tesouro, que fica dentro do mesmo, é a palavra de Deus. E você e eu temos o privilégio de termos a palavra de Deus na nossa língua. E não só na nossa língua, várias traduções para a gente entender, para a gente comer, para a gente viver desse tesouro maravilhoso. E o Espírito Santo de Deus também, que é um tesouro maravilhoso. Aí eu fiquei caminhando nesse caminho, e aí eu falei o seguinte: quem tem esse tesouro na vida tem mais valor, né? A rainha tem um valor que eu não tenho, né? Mas eu tenho um valor que muitas pessoas não têm, porque eu tenho dentro de mim, no meu coração, na minha vida, mais do que um diamante. Eu tenho, Jesus Cristo veio morar dentro de mim, ele veio tabernacular na minha vida, e ele é o meu grande diamante, que vai jorrar para a vida eterna. Agora, uma pessoa que tenha joias preciosas, seja diamante, seja ouro, seja prata, seja pedras preciosas, né? Ela tem mais valor, né? Porque você vale o que você tem, né? Agora, o servo do Senhor, né? Nós, os servos do Senhor, quanto mais diamante nós tivermos, mais valores nós teremos, né? E quanto mais valor nós tivermos, mais nós produziremos valores também nas pessoas, né? Então aí Deus me fez caminhar pela vida de José. Veja bem, o José, eu ainda dei umas fantasiadas aqui, que a gente pode até fazer isso. Sérgio Balbino, meu querido missionário da África, bem-vindo à nossa live. Então, José do Egito, eu disse assim, ele frequentava a escola dominical para pegar tesouros. Ele frequentava o culto da noite para pegar tesouros. Ele ia aos acampamentos para pegar tesouros. Ele ia à EBF, que nem todo mundo sabe o que é, né? Mas os batistas sabem bem. Escola Bíblica de Férias. Então ele era um menino cheio de tesouros. Ele tinha um tesouro dentro dele que poucas pessoas teriam igual. Aí o que acontece? Ele é vendido pelos irmãos por causa de inveja, papapá. E aí depois os irmãos vendem como escravo. Aí ele vai para o Egito, um país muito longe do país dele, com outros deuses, outros hábitos, outras comidas, outras roupas, outras maquiagens. Ele é jogado nesse universo, né, que não era o universo dele, né?
Mas ele, onde ia, levava os diamantes dele, né? Quais são esses diamantes que nós temos? São os princípios de Deus na nossa vida. Então, José foi trabalhar na casa de Potifar. E lá onde ele punha a mão prosperava. Sabe aquela história do rei Midas, onde põe a mão vira ouro? O povo de Deus deve ser assim também. Onde põe a mão prospera. Se ele vai anunciar o reino, ele prospera. Se ele vai limpar uma casa, ele prospera. Se ele faz uma viagem, ele prospera. Se ele escrever um livro, prospera. Se ele ensinar uma criança, prospera. Onde põe a mão tem que prosperar, porque está dentro de nós a sabedoria do Senhor. E aí esse menino, que era um jovem, cheio de vigor, cheio de hormônio, né? A mulher de Potifar botou o olho nele e se encantou com ele, a miserável lá. E o que acontece? O marido dela foi viajar, porque ele tinha muitos negócios, era um homem muito rico, e José tomava conta de tudo. Então o que aconteceu? Ele foi viajar e a mulher começou, a Bíblia fala que ela dava em cima dele todos os dias, querendo ter um caso com ele, e ele fugia. Pessoa sábia foge do pecado, foge das coisas erradas. E até que finalmente um dia ela manda os empregados todos embora, dá folga para eles, né? É uma mulher sagaz, endemoniada. E aí ela se lança sobre ele e ele foge e ela arranca a túnica de cima. Ele não ficou pelado não, porque ele tinha uma espécie de um tubinho aberto dos lados e ele sai correndo. Mesmo assim foi preso, parará, parará. Agora eu pergunto para você, amada, qual é o jovem cheio de vigor, cheio de hormônio, cheio de liberdade, cujo patrão confiava tudo nele, o pai não tá vendo, a mãe não tá vendo, o pastor não tá vendo, ele tá ali livre. Qual é o homem que suporta uma tentação tão violenta como essa? Só um homem que tem o tesouro de Deus no seu coração. Esse homem suporta. Só um minutinho, amadinhas. Ô bem, você já desligou o forno? Desculpa, amadas, eu deixei o forno ligado, esqueci. Desligou o forno? Tirou? Tirou de dentro? Então tá. Desculpe, amadinhas, eu falhei aqui. Meu tesouro falhou, mas deu tudo certo. Então, uma outra pessoa que eu quis argumentar, que também tinha o tesouro, um grande tesouro na vida dela, foi Esther. Uma menina sem pai nem mãe, órfã, criada por um primo, aquela coisa toda. E aí o que acontece? Há um concurso para o rei achar uma rainha, e o rei bota os olhos nela, gosta dela, e ela casa com esse rei, parará, parará. E em todo esse contexto, que parece que tudo são flores, esse rei, o Assuero, ele era riquíssimo, né? Muito rico. E ele dominava sobre 127 sátrapas, que quer dizer estados. Acho que ele tinha assim a Europa na mão dele, as Américas na mão dele. Ele vivia armado até os dentes. E aí o que acontece? Tinha um grande exército. O povo tinha lá um ministro dele, sem vergonha, mau caráter, que tinha raiva de Mardoqueu, porque tem gente que odeia os crentes, né? Mas em nome de Jesus, Deus vai nos guardar. E aí o que aconteceu? Mardoqueu não se curvava diante de nenhuma estátua, nem mesmo diante de Mardoqueu, desse cidadão aí, o Amã. Então o Amã pega e faz uma lei dizendo para o rei assim: olha, rei, vamos fazer o seguinte, tem uma pancada de gente aqui no país que é um povo esquisito, não se curva diante de imagens, parará, parará. Vamos matar essa gente e vamos pegar os tesouros, porque eles são muito bem sucedidos. E esse tesouro vai entrar para o cofre do rei. O rei, distraidamente, assinou a meleca do edito, né? E naquilo que assinou, uma lei, uma vez ratificada, né, não pode ser revogada, não pode quebrar. Aí o primo dela, Mardoqueu, fala assim: Esther, o rei assinou uma lei que todos nós, judeus, vamos morrer. Então você vai lá e conta para ele que você também é judia e que ele, por favor, tenha clemência de nós. Ela falou assim: mas eu não posso ir lá. Existe uma lei no palácio que a esposa só comparece diante do rei se ele solicitar. E se ele não solicitar e eu for lá, eu posso morrer. Essa é a lei. Se ele lançar o cetro para mim,
ele aprova a minha presença, mas dificilmente ele vai aprovar. Aí mesmo assim, o Mardoqueu falou assim para ela, bom, minha filha, você está aqui por causa disso. Solange, você está na tua família por causa disso. Célia, você está nesse contexto por causa disso. Ivone, Rosa, Cristiane, Gislene, Pastor Sérgio, nós estamos no contexto que Deus nos pôs para um propósito. Não dá para fugir e não precisa fugir porque Deus é conosco. Celinha. Bom, aí o que aconteceu? Ela jejuou, porque ela conhecia Deus, ela usou as armas normais, jejuou, orou, as servas dela também jejuaram, e ela foi falar com o rei. E aí ela falou assim pro Mardoqueu, eu irei, e se morrer, morri. Olha que resposta de uma menina cheia de fé. José falou assim, eu não faria essa barbaridade contra o meu Deus, dormindo com a esposa do meu patrão. Jamais faria isso, jamais magoaria meu Deus. E essa menina Esther fala assim, eu vou em favor do povo de Deus. E se eu morrer, morri. Então essa coragem, essa ousadia, essa assim, autoridade, quem nos dá é Deus. Nós não temos, não é natural nosso. Agora, só tem essa autoridade, essa unção, esse poder, essa coragem, essa ousadia, quem tem um tesouro dentro da vida. Agora, esse tesouro dentro da vida, nós podemos dizer que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Ele foi para o céu, mas deixou o Espírito Santo de Deus que nos revela a palavra. Então o tesouro que está escondido para muitas pessoas e para mim muitas vezes é a falta de estudar a palavra de Deus e de viver o que a palavra de Deus ensina, né? Agora, como nós vamos estudar essa palavra de Deus, né? Nós vamos ler, meditar, procurar concordância. Hoje em dia, com o YouTube, essa coisa toda, internet, você descobre se tem concordância. E também ruminar, né? A Cristiane sabe bem isso. Tem alguns animais que ruminam. Por que será que eles ruminam? Eles comem a grama, por exemplo, a vaca, né? O boi, a ovelha e outros tantos que eu não sei, a cabra. Eles comem a graminha, e depois sentam debaixo de uma sombra de uma árvore, aí eles ruminam. Então sobe aquela bola aqui na boca, mastiga, engole. Sobe de novo a bola, mastiga, engole. Por que será que eles fazem isso com a graminha, né, o alimento? Por que será que eles ruminam? Na Bíblia, quando fala meditar, é semelhante a ruminar. Medita nessa palavra de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Esse ruminar é semelhante ao que a vaca faz, né? Ela rumina para tirar toda a quantidade, na quantidade total dos alimentos que ela come. Então aquela graminha vai ser tão esmagada, tão chupada, tão absorvida, que vai produzir muita saúde nela. E a vaca, ela dá para nós o leite, né? Esse leite dá para nós manteiga, requeijão, queijo, iogurte, creme de leite, chantilly, e aí vai. Então, amada, quando nós ruminamos a palavra de Deus, nós adquirimos um grande tesouro. E esse grande tesouro na nossa vida vai ser muito útil para as pessoas. O ruminar da palavra, o aprender, o gostar, o amar, vai fazer com que nós produzamos coisas boas, nós vamos produzir coisas boas que vão saciar as pessoas que estão nos ouvindo. Ana Cândida, querida, que bom ter um monte de gente aí. Então, amados, eu estava falando, eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender. Eu gosto de aprender de tudo. Qualquer assunto eu gosto de aprender. Mas eu não sou exatamente disciplinada,
que fica estudando, estudando, estudando. Eu estudei a palavra de Deus por 8 anos, né? Mas eu digo assim, de ficar sentada e lendo a Bíblia, de capa a capa, como o meu marido faz. O José Luiz toma café, lê a Bíblia. Almoça, lê a Bíblia. De tarde, lê a Bíblia. De noite, lê a Bíblia. E quando vai dormir, acorda na madrugada para ler a Bíblia. É mais fácil eu perguntar para ele um assunto da Bíblia do que eu entrar lá nas internets da vida para achar, né? Então você vê que ele é rápido, ele sabe bem. Mas eu gosto de aprender. Gosto de aprender. Quando eu estou muito agitada, sinto aborrecida, precisando de um alimento rápido, eu coloco numa mensagem de um pregador qualquer. Qualquer não, os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus. E eu ouço. E aquilo vai entrando em mim, eu vou ruminando, e eu vou consertando, vou melhorando, vou ficando mais saudável. E quando eu leio a Bíblia, meu marido é uma bênção, Clarice, você nem imagina a bênção que ele é. Quando eu leio a Bíblia, ou um livro qualquer, geralmente eu só leio livros evangélicos, eu faço a seguinte coisa, eu uso, olha. Primeiro eu sento à mesa, que nem eu tô aqui agora sentada à mesa, né? Coloco a Bíblia na mesa. Eu vou grifando com a canetinha as coisas que me chamam a atenção. Primeiro eu faço a margem, depois eu grifo com a caneta vermelha, depois eu passo caneta azul, depois a vermelha. Então, tudo que me chama a atenção, eu vou grifando. Isso em qualquer Bíblia. Eu tenho várias Bíblias, devo ter umas 30 Bíblias. Já li todas elas assim, aos pedaços, e algumas já inteira. E todas estão grifadas, né? Isso vai memorizando, né? A palavra vai entrando, vai te alimentando, vai ruminando para você se tornar um instrumento na mão do Senhor, que o Senhor diz que todos nós somos sacerdotes do Senhor, né? E se eu leio o livro, eu faço a mesma coisa. E quando eu ouço uma palavra, né? Uma palestra, uma pregação, eu faço a mesma coisa. Eu me sento à mesa, com o caderno aberto, vou ouvindo, vou escrevendo, e aquilo que me chama muito a atenção, que fala muito ao meu coração, então eu faço com a caneta um quadradinho assim para eu achar quando eu procurar. O Zé Luiz não faz isso porque ele tem uma memória muito melhor do que a minha, e porque ele estuda muito mais do que eu também, né? Então, amadas, realmente o tesouro só está encoberto para quem não busca, para quem não abre a Bíblia, para quem não lê, para quem não ouve, para quem não vai à igreja, né? Para quem não escuta os conselhos de Deus. Hoje de manhã eu dei uma lida, quase todo o livro de Provérbios. Amadas, que tesouro, que tesouro. Cada versículo ali é uma delícia. E a Bíblia diz assim, quem de mim se alimenta, da palavra de Deus se alimenta de Jesus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Agora, se vocês querem comer comida forte, saudável, maravilhosa, tesouros, estudem o Salmo 119. Não é fraco, não. E aqui no Salmo 119, 162, vamos ver se eu não estou errada. Eu acho que eu estou certa. Diz assim, alegro-me nas tuas palavras como quem acha um grande tesouro. Então a Bíblia toda ela é um tesouro. Mas só ficará escondido se nós não abrirmos a Bíblia, se nós não lermos a Bíblia, se nós não buscarmos as coisas de Deus. Mas se abrirmos e se estudarmos, e vou dizer uma coisa para você, começa. Sabe aquela coisa que você fala assim, ai, preciso lavar o banheiro, ai, eu vou lavar o banheiro, não, acho que eu vou lavar mais tarde, não, eu vou lavar amanhã. Aí você passa a mão nos produtos e lava, você fala, olha, foi tão fácil. Em poucos minutos eu fiz. Foi mais atormentador o ficar procrastinando. Faço hoje, faço amanhã, faço de tarde. Ah, não sei. Ai, meu Deus, tenho que lavar o banheiro. E fica murmurando. A hora que você faz, você fala, nossa, foi fácil. Então, nós temos que fazer isso com a palavra de Deus. Senta e estuda. Às vezes, um versículo só é todo o banquete que Deus tinha para você naquele dia. E às vezes você começa a ler e você não para de ler, porque tá gostoso, tá saboroso, tá temperado, né?
tá assim, ruminante. Então, amados, a Bíblia diz, né? Vamos de novo lá, Isaías 45, versículo 3. Eu te darei, Deus está falando para você, eu te darei tesouros escondidos, tá lá embaixo até 700 metros da terra, mas eu vou te dar. E não tem que, você não vai ter que quebrar, tirar, já está pronto. Eu te darei tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Eu sempre acho que o conhecimento da palavra de Deus é a maior riqueza que o ser humano tem. Quando aceitei Jesus, eu fiquei tão encantada com a mudança que Deus fez em mim, minha vida melhorou, eu passei a ser feliz, eu passei a sonhar e tal. E eu fui estudar teologia porque eu queria conhecer mais o Senhor. Aí eu fiz um curso médio de 4 anos, todas as noites. Depois eu fiz o colegial, depois eu fiz o superior teológico, mais 4 anos, né? Foi duro, né? Na pobreza, não comia direito, trabalhava o dia inteiro, estudava de noite, não foi fácil. Mas, amada, se eu vivesse de novo uma outra vida, se Deus me desse uma outra oportunidade, eu faria o mesmo curso. Eu escolheria os mesmos estudos, porque eu gosto das coisas de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Não sou disciplinada, estudiosa, apaixonada. Eu gosto de aprender, né? E quando eu aprendo, eu já anoto, porque eu fico com medo de esquecer e eu quero desfrutar, né? Se eu tivesse uma memória maravilhosa que algumas pessoas têm, com esses anos todos de estudo, eu seria assim uma Billy Graham, né? Mas nunca serei, porque eu sou o que Deus quer que eu seja. Eu estou satisfeita de ser o que sou, mas eu quero mais e mais das coisas de Deus. Então, amadinhos, é isso, já passei do horário, né? Mas foi muito bom Deus me dar essa descoberta dos tesouros encobertos, das riquezas que Deus tem para a nossa vida. E eu desejo que cada uma de vocês hoje, olha, Célia, Gislene, Val, Solange, Cristiane, Rosinha, Pastor Sérgio, Clarice Laurito, Ana, Liliana, todas vocês, todas nós, né? Sejamos revestidos agora de uma paixão pela palavra de Deus, revestidos por conhecer e anunciar o reino. Não é só para conhecer, anunciar essa palavra tão maravilhosa. Amém, queridos? Vamos orar então. Eu acho que a Fátima está aí também, mas não sei porque ela não aparece. Ela não consegue entrar visualmente. E tem outros também que não aparecem aí. Vamos então orar e pedir a Deus as bênçãos do Senhor sobre nós? Pai, eu quero abençoar essas amadas todas e esses amados que estão conosco nesta live e os que vão depois assistir pelo YouTube, vão ouvir pelo YouTube. Senhor, age nos nossos corações. Age nas nossas vidas, que a sua palavra seja impressa, grudada no nosso coração e que ela flua pela nossa vida, para nós podermos ajudar as demais pessoas e para vivermos uma vida vitoriosa. A tua palavra diz: toda mulher sábia edifica a sua casa. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mulheres sábias. E o homem sábio também é uma bênção nas mãos do Senhor. Tira de nós, Senhor, a tolice, a perda de tempo, as distrações. Sabemos que Jesus está voltando e nós queremos estar preparados e preparar as pessoas que estão ao nosso lado. Venha o teu reino, Pai, nas nossas vidas, nos nossos familiares, nos nossos vizinhos, nos nossos parentes, na nossa nação brasileira, no nosso planeta. Venha o teu reino, Pai, sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Terminamos por hoje. Foi muito bom. Eu amo vocês. Deus abençoe a todas. Já sabe, daqui para frente vai ser às 3h30. A próxima live será na segunda-feira, se Deus quiser. Tá bom? Então, amamos vocês, fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser. E Ele vai querer. Tchau, tchau.